Sou E fã seu pai dessa onda aí. ele aceitou de boa? Porque tem pai que fica louco se o Não, filho torcer pra outro time. ele aceitou porque, enfim, eu não sei se foi de boa, né? Eu não me lembro, mas eu sei que ele comprou a camisa, ele foi parceiro. Ah, legal. Nisso ele foi parceiro. Tinha uma loja de material esportivo, chamava-se Mários Esporte, e não era perto de onde a gente morava, era no Meia, era longe, mas ele foi lá durante a semana, comprou a camisa do Botafogo, me deu e eu... É isso que você quer? Tamo aí, se vira agora. Se vira. E aí eu tinha um time que era botafoguense também que me levava nos jogos. Além da Fórmula 1, é muito legal a gente ter a oportunidade de falar com você sobre o Botafogo. Sim. A pipocada de 2024, de 2023 remeteu aí, acho que é essa fase antiga aí do Botafogo. Como é que foi pro botafoguense passar por essa fase aí? Foi meio traumático, né? Olha, sinceramente, o que aconteceu com o Botafogo foi uma... pipocada. Foi pipocada. Foi uma pipocada, mas você sabe o que acontece? Não se esperava muito daquele time do Botafogo, ele fez muito mais do que se esperava. Se você olhasse pro time do Botafogo, naquela época, eu me lembro que no início de 2023, nenhuma resenha dava o Botafogo... Era um time que ia ficar na Sul-Americana, ali na fase intermediária, ele liderou 33 das 38 rodadas. Então, se foi uma pipocada, mas o Botafogo ainda teve condições de chegar para disputar a pré-Libertadores e conseguir fazer o trajeto que ele deveria ter feito no ano Quase passado. não vai para pré-Libertadores, hein? Sim, e quase. deu o título, hein? E quase cai também, né? Mas E então, pra quase você cai. ver que pro Botafoguense tudo tem que ser assim. Se for fácil, não é Botafogo. Tem uma frase que diz o seguinte, até o Rica Perrone fica pé da vida quando eu falo essa frase, que tem coisas que só acontecem ao Botafogo. E é verdade. Essas coisas só acontecem ao Botafogo. Você pode ver que essa frase não tem para coisas que só acontecem ao Corinthians, coisas que só acontecem ao Flamengo. Não, tem coisas que só acontecem ao Botafogo e aquela pipocada foi uma coisa... O cara, pra fez jus à torcer pro frase. Botafogo, tem que ser muito apaixonado, né? Mas estão todos apaixonados. Né? E a torcida é enorme, porque né? Foi muito sofrido. Foi o que aconteceu com o Corinthians. Passou que eu não peguei também. essa época. Você não pegou, mas eu me lembro do corintiano Isso, sofredor. Eu tenho um tio que mora aqui em São Paulo, eu sou carioca, mas eu tenho família aqui em São Paulo, e tinha um tio corintiano, ele ficava doido. Ele ficava doido, todo mundo zoava ele. Isso. Até o Basílio fazer o gol lá. Mas a diferença é que nessa época... A torcida do Corinthians triplicou de tamanho. Sim. E a do Botafogo não. O que acontece que a torcida do Botafogo... Eu acho que a torcida do Botafogo cresceu muito. O maior exemplo... Aumentou umas 4, 5 pessoas? Talvez uma Kombi de 18, mas... Não, eu acho que cresceu sim. Se você pensar em relação ao número de títulos ou até o número de vezes que o Botafogo... Porque às vezes o time não chega, não ganha o título, mas ele chega nas finais. Então ele vai angariando, simpatia. A criança, vê lá o time vice-campeão, mas o cara marcou muitos gols, cria uma idolatria. Mas o Botafogo nem isso. Então eu acho que proporcionalmente o Botafogo teve um crescimento de torcida muito grande em função do que ele não fez nesse período longo. O Botafogo, se a gente imaginar, o Textor pegou um time que tinha recém-vindo da segunda divisão. Ele tinha caído o Botafogo. E subiu e o Textor foi lá e pegou e acreditou no time. E o Botafogo em 4 anos chegou a disputar agora o Mundial, né? Perdeu pro Pachuca, vamos falar disso. O botafoguense gosta do Textor ou ele acha o Textor meio doido igual todas as outras torcidas? Não, eu acho que não. Claro que o botafoguense gosta. O Textor, ele tá proporcionando ao botafoguense... Mas essas loucuras dele aí, de vez em quando, de botar inteligência artificial pra falar que São Paulo entregou jogo pro Palmeiras, essas coisas engraçado dele. Que esse ano ele não reclamou. Eu acho que, olha, você sabe que o Textor... O São Paulo deu uma entregada domingo lá, hein? Eu sou São Paulino, mas... em 2024. Mas o jogo do Criciúma foi bem pior que o Bragantino e Criciúma, né? Foi bem pior, né? Se a gente for analisar entregadas aí, eu acho que o São Paulo não entregou, não. Acho que quem entregou foi o Criciúma, né? No jogo com o Bragantino. Agora, eu te digo o seguinte, o Textor, ele mais ou menos, ele refaz o caminho do Emil Pinheiro, que foi um bicheiro na época dos anos 80 e que se tornou uma espécie de patrono, de mecenas do Botafogo. Foi na época exatamente de 89, quando o Botafogo conquistou o título, 89 até 95, até o título brasileiro. O Emil Pinheiro era esse cara, né? Esse cara que era o mecenas que contratava jogadores, trouxe o Túlio, trouxe o Donizete, trouxe o Mauro Galvão, o Wilson, botaram aquele time do Botafogo e que foi montado e foi até, né, de 89, meados de 88, ainda disputou o estadual, até 95 o título brasileiro. E o Textor repete isso, mas repete de uma forma diferente. O Emil tinha amor ao Botafogo, ele era um botafoguense doente, apaixonado, e ele, digamos assim, movimentava o dinheiro que ele tinha lá no Botafogo, né, comprando, vendendo, mas pela paixão que ele tinha. O Textor encara isso como um negócio, um business, como qualquer SAF tem que, hoje, encarar um negócio.
né? Tudo na vida é business. O que a gente está fazendo aqui é business. Então ele não vai deixar. As pessoas falaram ontem, eu tenho escutado desde o Botafogo perdeu para o Pachuca, perdeu o Pachuca e tal, já perdeu os jogadores todos, vai vender o jogo. Bom, mas trouxe as duas maiores contratações do futebol brasileiro, o Luiz Henrique e o Almada, e já tem proposta pelo dobro. Quer dizer, o cara, como negócio, para ele, e eu não acredito que ele vai deixar isso escapar das mãos. Porque primeiro o Botafogo vai disputar o Campeonato Mundial na metade do ano de 2025, né? O Botafogo passou a ser o maior ativo que ele tem de todos os ativos. Ele tem o Lyon, ele tem um time da Bélgica que caiu para a segunda divisão agora, e tem mais um time na Inglaterra. O Lyon tá com problema lá também, né? O Lyon tá com problema do fair play financeiro lá. Então, a vitrine que ele tem é o Botafogo, né? E ele é um cara que, pelo que eu tenho visto, eu não conheço pessoalmente, e você sabe que ele é ex-skatista. Não sabia. Ele é skatista, ele é um cara assim. A gente olha pra ele e pensa que ele é professor de matemática, aquele óculos e tal, mas ele é um cara skatista, ele é um cara assim, bem descolado. E o Textor tem ali no Botafogo a chance de aumentar o patrimônio dele, movimentar os jogadores, fazer com que esse movimento também resulte de benefício para os times lá que ele tem no exterior. Então é uma vitrine. Eu não acredito no amor que ele tenha como Emil Pinheiro, mas ele já está contagiado pelo amor da torcida. A gente tem visto, porque o americano é diferente, ele encara diferente a vida como nós. Quando você vai num jogo nos Estados Unidos, não só de futebol, aliás, de futebol eu nunca fui, mas de basquete, a torcida é diferente. O futebol tem uma paixão, e essa paixão é demonstrada, e o Textor sentiu isso, captou isso, de uma forma diferente. E mesmo aqui no Brasil é diferente quem torce na Bélgica, quem torce na... Não, o cara que torce lá pro Dallas Cowboys, ele não vai deixar de no dia seguinte ir trabalhar ou fazer outro caminho para não encontrar o torcedor que, entendeu? Não tem isso. Exatamente. Não tem isso lá, né? Aqui tem muito. Muito. E essa final da Libertadores, a hora que o Gregory foi expulso? A hora que o Gregory foi expulso, eu morri. Aí, 30 segundos depois, eu sobrevivi, ressuscitei. Aí depois, passados alguns minutos, eu morri de novo, quando a bola do Vargas passou e quase que entrou. Bom, eu morri, vivi mais ou menos, fiz um teste que o meu cardiologista não falou... Não morreu, não teve notícia de ninguém, não morreu ninguém, não. Porque o Botafogo tem uma classe avançada de torcedores da terceira idade. Exatamente, mas não soube de nenhuma, pelo menos que eu conhecesse, ninguém morreu. Mas depois dessa do Vargas, foi sem susto, pô. Foi sem susto, mas vou te falar, foi uma partida, acho que das mais emocionantes finais de Libertadores da América. A gente foi. Foi uma coisa impressionante. A gente tem um grupo aqui, a gente fica se falando, na hora do jogo, quando, pode ver aí, você lembra, quando o Gregory foi expulso, eu falei, o Botafogo ganhou o jogo aí, porque o Atlético vai pra cima do Botafogo, e quando você vai pra cima do Botafogo... O Botafogo tem os dois melhores times da América. Cara, contra o Botafogo, esse time do Botafogo agora, você tem que jogar igual o Cuiabá fez, você jogar fechadinho ali, dá a bola pro Botafogo, deixa ele cansar um pouco o primeiro tempo, e aí depois você tenta, era a estratégia. Acho que o técnico do Atlético foi muito mal. O Botafogo tem os dois melhores times da América, né? O time com 11 e o time com menos um jogador, né? São os dois melhores times que o Botafogo... Talvez seja mesmo. Não tem a menor dúvida, porque ganhou assim dessa forma. Talvez, é verdade. Né? Talvez seja mesmo. Então, quando foi expulso, eu falei, o Atlético vai se enrolar. Agora, você vê que o futebol é tão louco, Alfinete, que o jogador que foi expulso poderia ter se tornado o maior vilão da história do Botafogo e foi um dos melhores. Ele faz o gol do título, digamos assim, contra o São Paulo uma semana depois. Eu acho que isso é que deixa o futebol, assim, num patamar, em termos de emoção do esporte, é diferente. O futebol, eu não chamo de esporte, é futebol. Futebol é futebol. O resto é esporte. Mas futebol é futebol. E é isso que move essa paixão, né? Você legal vê que demais. o cara saiu do inferno pro céu, né? E ele poderia ter ficado no inferno. Ele poderia ter sido um jogador que botafoguense ia lembrar dele. Meu Deus, aquele Gregory que levantou o pé de maneira errada e tal. E o cara vai e acontece isso tudo. É uma coisa. Você assistiu o jogo do Pachuca? Eu tenho isso com o Caleri esse ano. É verdade. O Caleri perde a bola do pênalti. Você assistiu o jogo? Assisti. Mas o Botafogo entrou cansadaço. Parecia um time de Masters contra um time profissional, sabia? Eu acho que aí uma questão toda... E poupou, né? Não, mas ele poupou, porque eu tenho certeza que ele poupou, porque os jogadores não tinham condições de entrar.
Porque eu acho que ele não foi pra lá pra perder o jogo. Mas um jogo desse... Sim, ele não E foi a pra perder o fisiologia jogo. alerta, né? Não, O departamento. se eu sou o jogador, eu ia Hoje- falar foda-se, cara. Mas hoje em dia não é mais assim. Eu sei que antigamente o técnico chegava pro jogador, falava alguma coisa, o jogador tomava infiltração para poder jogar. Isso é outros tempos. Isso não é mais aquele tempo em que o jogador se sacrificava, ou então alguém chegava e pagava um bicho, alfinete, Garcia, que toma aqui, vou dar uma grana, vocês entram. Não existe mais isso. Isso é outra época, a época do amor ao futebol, na época de remanescência do futebol, não existe mais. Hoje quem manda é o departamento médico. O cara fala, não, pode entrar, outro ali só pode jogar 5 minutos, outro 8 minutos, e assim vai. Mas em dezembro, pô. Sim, mas o Botafogo vinha de uma Vai ter uma lesão aí muscular, vai ficar 3 semanas fora. É férias. Mas talvez desse eu acho que se o Botafogo não toma aquele segundo gol lá, que foi meio falha também, né? Foi um Mas, frangaço assim, do John, vai. você não toma o segundo falha do gol, John. você tenta dar o respiro no segundo tempo e você ainda tá com o seu time pros próximos jogos. Eu acho que o Arthur Jorge tentou. Eu acho que todos os botafoguenses que eu ouvi falando, meus amigos e pessoas que falam na televisão, não estamos chateados nem aborrecidos com nada desse Eu acho ano, que o Botafoguense porque- não teve nem oportunidade de curtir muito, porque foi tão perto o negócio. Não Sem teve não- oportunidade de curtir nada. Nem a festa da Libertadores, nem a festa do Brasileiro, e menos ainda dos jogadores. Então, por isso que a gente não pode colocar na conta dos jogadores ou na conta do Arthur Jorge, porque se a gente for ver de erros e acertos, o Botafogo teve muito mais acertos do que erros na temporada. Então, o que a gente teve na temporada? Campeões brasileiros e campeões da Libertadores. Precisa de mais alguma coisa?